O cachorro não saía do caixão da menina, mas então a família descobriu a verdade chocante. A tristeza do final de março pairava sobre o cemitério de Greenhaven e refletia o clima sombrio da multidão reunida ao redor de um pequeno caixão branco. Toda a comunidade de Riverest havia comparecido para lamentar a perda de Sophia Torres, de apenas 6 anos. A dor coletiva era pesada no ar fresco da primavera. Ao lado do caixão estava Roberto Torres, quase irreconhecível em comparação ao homem que fora dias antes. Estava imóvel, paralisado pela dor. Quando o serviço religioso se aproximava do fim, uma súbita perturbação quebrou o silêncio reverente. Um imponente pastor alemão, parte da unidade policial e atendendo pelo nome de Rocky, correu pela multidão, ignorando os comandos de seu treinador. Determinadamente, Rocky dirigiu-se ao caixão sem desviar o olhar, provocando exclamações assustadas entre os presentes. Com um salto elegante, ele subiu sobre o pequeno caixão. Seu corpo tremia, mas parecia decidido. "Removam imediatamente esse animal!" gritou um dos enlutados, enquanto o adestrador se desculpava e tentava conter Rocky com uma guia. No entanto, o cão reagiu com uma mordida defensiva, um comportamento jamais exibido anteriormente com seu condutor. À margem da multidão, um homem de jaqueta de couro, barba grisalha e óculos escuros, observava atentamente a cena. Jacobo Marques, um ex-soldado. Ele analisava o comportamento do cão com precisão e rapidamente percebeu que aquilo não era apenas um ato de luto. Rocky estava tentando indicar algo urgente. E Jacobo entendeu exatamente o que significava. Por favor, não se esqueçam de curtir este vídeo e deixar suas opiniões nos comentários. Escrevam também de qual cidade estão assistindo. Agora, vamos voltar à história. Sophia Torres era uma presença vibrante na pequena e tranquila cidade de Riverest. Com apenas 6 anos, demonstrava uma surpreendente sabedoria e compaixão que ultrapassavam sua idade. Seu cabelo loiro-mel, frequentemente preso em tranças desiguais, e seus olhos, uma fascinante mistura de azul e cinza, sempre refletiam seus sentimentos. Ela tinha um dom especial. Fazia com que todos ao seu redor se sentissem importantes. No entanto, por trás dessa alegria, escondia-se um destino doloroso. Um acidente de carro, quando ela tinha apenas 3 anos, tirou a vida de sua mãe e deixou em Sophia uma grave lesão cerebral que resultou em epilepsia. As crises surgiam sem aviso, arrancando pedaços de sua infância. Apesar de todos esses desafios, Sophia jamais perdeu o otimismo, principalmente quando se tratava de animais. Certa vez, ela disse ao pai: "Os animais não te julgam quando você cai. Eles apenas esperam até você se levantar." Antes da tragédia que mudou sua vida, Roberto Torres era um respeitado veterinário. Com seus 30 e poucos anos, já tinha fios de prata entre os cabelos escuros e profundas rugas marcavam seu rosto, sinais do envelhecimento emocional dos últimos 3 anos. A morte de sua esposa, Mônica, o devastou. Dominado pela dor, fechou a clínica veterinária que haviam construído juntos, pois as memórias dos sonhos compartilhados se tornaram insuportáveis. Desde então, dedicava-se inteiramente aos cuidados da filha, trabalhando de casa como digitador médico para coordenar as inúmeras consultas e internações hospitalares de Sophia. Os custos médicos aumentavam incessantemente, acompanhados pelo medo constante de que uma crise pudesse, a qualquer momento, tirar também a vida de sua filha. Suas mãos, outrora firmes e precisas nas cirurgias, agora tremiam ao administrar os medicamentos diários. Todas as manhãs, ao encarar mais um dia, Roberto murmurava: "Um dia de cada vez." Esse era o lema favorito de Mônica, que agora servia de guia para ele seguir em frente. Rocky, um jovem pastor alemão, entrou em suas vidas marcado por sinais de severos maus-tratos, costelas quebradas, queimaduras, reflexos de um passado violento.
Assim também surgiu Jacobo Marques, um homem cujo exterior rude escondia camadas mais profundas. Sua jaqueta de couro cheia de insígnias de motociclistas e as tatuagens militares desbotadas nos braços o tornavam intimidador. Poucos em River Est sabiam que esse biker sisudo era o irmão afastado de Mônica, um ex-socorrista militar que, após o serviço, entrou em colapso emocional e perdeu contato com a família. Menos ainda sabiam o motivo de sua prisão. Uma briga violenta com o doutor Marcos Pérez, que se recusara a ajudar uma criança necessitada em situação de emergência. Na manhã do 3º aniversário da morte de Mônica, o dia amanheceu claro e sereno. Um dia que Roberto enfrentava com o coração pesado. Sofia tornava-se mais silenciosa à medida que a data se aproximava. Havia uma tradição entre eles: visitar a trilha favorita de Mônica nas colinas de Appalachen, um local repleto de flores silvestres nas cores que ela tanto amava. Dessa vez, Sofia trouxe um buquê de robustos dentes de leão. Eles podem crescer em qualquer lugar, disse ela, como a mamãe achava que eu também posso. Eles estacionaram na entrada familiar da trilha. Roberto revisou a mochila de emergência de Sofia. Medicamentos, contatos importantes e o capacete especial para protegê-la em caso de queda. A trilha subia suavemente, ladeada por carvalhos e nogueiras, cujas folhas verdes anunciavam a primavera. Sofia corria alegremente à frente, sempre sob o olhar atento do pai. Ao chegarem ao mirante, onde Mônica costumava parar para apreciar o pôr do sol, Roberto e Sofia depositaram carinhosamente as flores amarelas em um círculo de pedras. "Papai, você ouviu isso?" perguntou Sofia, inclinando a cabeça. Roberto negou com a cabeça. Apenas ouvia o farfalhar das folhas e o canto distante dos pássaros. Mas Sofia já corria, atraída por um som que apenas ela parecia perceber. Preocupado, Roberto a chamou e a seguiu. Quando a alcançou, ela estava agachada ao lado de um tronco caído, falando com a suavidade que só usava com animais assustados. "Está tudo bem", sussurrava. "Não vamos te machucar." Inicialmente, Roberto não viu nada. Então percebeu um movimento. Um filhote de pastor alemão, com cerca de 3 meses, estava preso sob a madeira podre. O pelo, sujo de sangue e lama, e uma das patas traseiras, visivelmente quebrada, denunciavam o sofrimento. Ainda mais chocantes eram as marcas de queimaduras, onde o pelo havia sido arrancado. Uma crueldade deliberada que causou náusea em Roberto. "Papai, ele está muito machucado", disse Sofia, com lágrimas nos olhos. "Como eu, depois do acidente. Precisamos ajudá-lo." O instinto de veterinário de Roberto entrou em ação. Ele examinou o filhote. Era um macho, gravemente desidratado, com múltiplos ferimentos, mas, incrivelmente, ainda vivo. Com sua jaqueta, improvisou uma maca e envolveu cuidadosamente o animal trêmulo. Surpreendentemente, o filhote não resistiu, mas fitou Sofia com um olhar que parecia um reconhecimento. "Ele sabe que queremos ajudar", afirmou Sofia decidida. "Vou chamá-lo de Rocky. Significa amigo na língua dos índios." Roberto pensou em explicar que era mais complicado, mas desistiu. Rocky é um nome perfeito. Como a clínica veterinária mais próxima estava em reforma, Roberto decidiu levá-lo ao abrigo Blue Ridge, onde havia doado seus equipamentos após fechar sua prática. Sabia que a doutora Silvia Villegas, diretora do local, os ajudaria. O abrigo, situado nas montanhas, acolhia animais negligenciados e feridos. Na entrada, foram recebidos por Silvia, que com um olhar experiente avaliou a situação. "Levem-no direto para dentro", ordenou, conduzindo-os a uma sala equipada com os aparelhos que um dia pertencera a Roberto. Enquanto examinava o filhote, Silvia notou rapidamente sinais de negligência severa. Múltiplas fraturas, desidratação, desnutrição e queimaduras. Sua voz endureceu. "Foram ferimentos intencionais. Precisamos denunciar."
Enquanto Sylvia preparava os exames, Sofia permaneceu ao lado da mesa, sussurrando palavras de conforto a Rocky. Apesar da preocupação inicial de Roberto com a higiene e uma possível agressividade, Rocky não demonstrava medo ou resistência, mantinha o olhar fixo em Sofia. Quando Sylvia pediu para que ela se afastasse para as radiografias, Rocky só parou de choramingar quando Sofia voltou ao seu campo de visão. Esse tipo de vínculo é raro, especialmente com um animal que sofreu abuso, observou Sylvia. Normalmente eles evitam o contato humano. Dado o que Rocky havia passado, sua recuperação seria longa. Precisaria de cirurgia para realinhar a pata quebrada, antibióticos para infecções e cuidados intensivos para as queimaduras. Sylvia sugeriu que ele ficasse no abrigo para o tratamento, mas Sofia surpreendeu a todos. Ele precisa de mim, disse com firmeza, os punhos cerrados, e eu preciso dele. Roberto reconheceu aquele olhar, o mesmo que Mônica tinha quando decidia algo. Concordou em pagar as despesas veterinárias parceladamente e prometeu levar Sofia ao abrigo todos os dias durante o tratamento. Essas visitas tornaram-se a parte favorita do dia de Sofia. Ela lia histórias para Rocky e, embora ele seguisse uma dieta especial, ela lhe escondia pequenos petiscos. Roberto notou com surpresa que as crises de Sofia diminuíram nesse período. Primeiro um dia sem crises, depois 3, até uma semana inteira. O neurologista se mostrou cautelosamente otimista. O apoio emocional dos animais poderia ter efeitos positivos em condições neurológicas. O mais extraordinário ocorreu na 3ª semana. Sofia estava ao lado da grade do canil quando, de repente, ficou imóvel. Sinal certo de uma crise iminente. Antes que Roberto pudesse agir, Rocky instintivamente forçou a porta com a pata ferida, correu até Sofia e se deitou ao lado dela, protegendo-a, enquanto latia alto para alertar Roberto. A crise foi mais fraca que o normal, e Sofia se recuperou rapidamente. Esse cão percebeu antes de todos nós, disse Sylvia, observando as câmeras de segurança. Olha o tempo, quase 2 minutos antes de qualquer sintoma. Outras análises confirmaram, não era coincidência. Rocky repetia certos comportamentos antes das crises, inquietação, sons incomuns, e se posicionava de forma que permitia a Sofia se deitar com segurança. Sem qualquer treinamento formal, Rocky havia se tornado um valioso sistema de alerta antecipado. Sofia estava tomada de orgulho pelo desempenho de Rocky, mas também nervosa diante da arrecadação de fundos que se aproximava. Após a apresentação de Rocky, o oficial Lowry chamou Sofia ao palco. Cautelosamente, ela se aproximou, segurando nas mãos o colete K9 feito sob medida, com o nome de Rocky ao lado do distintivo da polícia. O público silenciou quando a menina entregou solenemente o colete. O oficial Lowry ajudou-a a colocá-lo em Rocky. O pastor alemão permaneceu calmo, digno, apesar das muitas câmeras e do sussurro discreto no público. E agora, anunciou o oficial Lowry, Rocky vai demonstrar a habilidade que o tornou uma verdadeira peça-chave na nossa unidade KP9. Estava planejada uma apresentação em que Rocky reagiria a uma simulação de convulsão de um voluntário para demonstrar sua habilidade especial. No entanto, enquanto Sofia retornava ao seu lugar, Rocky de repente ficou tenso e fixou nela um olhar penetrante que Roberto reconheceu imediatamente. "Sofia!" gritou ele, levantando-se de um salto, mas já era tarde demais. Diante dos olhos atônitos da plateia, o corpo de Sofia ficou rígido, seus olhos se reviraram e ela caiu ao chão. Rocky correu imediatamente, amparou sua queda e latiu com um alarme especial, um chamado que ele havia aprendido justamente para esse tipo de crise. A apresentação planejada se transformou de repente em uma situação real e assustadora. Os minutos seguintes foram caóticos. O oficial Lowry acionou imediatamente o socorro médico, enquanto Roberto, com as mãos trêmulas, administrava o medicamento de emergência.
Rocky não se afastou de Sofia nem por um segundo, mesmo quando os paramédicos chegaram. A convulsão era grave e não cessava. Sofia lutava visivelmente para respirar. "Precisamos ir agora", declarou o paramédico responsável, enquanto colocava Sofia na maca com destreza. O Hospital Geral de Rivercrest fica a apenas 7 minutos daqui. Enquanto começavam a colocar Sofia na ambulância, Rocky tentou segui-la, puxando insistentemente a guia segurada pelo oficial Lowry. Sua preocupação era evidente. Seu latido estridente, mesmo quando as portas do veículo se fecharam. Nesse momento decisivo, Roberto tomou uma decisão rápida. "Ele precisa ir junto", disse ao oficial Lowry, enquanto ele mesmo subia na ambulância. "Ela precisa dele." Rapidamente tiraram de Rocky o colete cerimonial Katanov e ele pulou no veículo, aconchegando-se o mais próximo possível de Sofia, considerando o espaço e a presença da equipe médica durante a tensa viagem até o hospital. O ataque ultrapassou a marca crítica de 15 minutos. Um estado conhecido como status epilépticos. Rocky permaneceu vigilante, trocando olhares silenciosos com Roberto, cheios de compaixão e determinação. Quando chegaram ao hospital, a emergência já estava preparada para o estado crítico de Sofia. O Dr. Marcos Pérez, médico responsável, notou imediatamente a presença de Rocky. "Não são permitidos cães na emergência", disse ele firmemente, apontando para a sala de espera. "São as regras do hospital." Roberto começou a protestar, mas uma enfermeira interveio, explicando o papel fundamental de Rocky. Ele é o cão de alerta para convulsões dela. Inicialmente relutante, Dr. Pérez permitiu que Rocky permanecesse, com a condição de que ficasse no outro extremo da sala de atendimento, enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar Sofia com medicamentos potentes. Durante esse tempo, Roberto olhava repetidamente para Rocky. O pastor alemão havia mudado sua postura. De atento para concentrado, seus olhos fixos no rosto de Sofia. Ninguém na sala imaginava que esse ataque seria o início de uma das fases mais difíceis da vida dela. Um período que testaria os limites da medicina moderna, revelaria conexões inesperadas e, acima de tudo, mostraria o vínculo profundo entre uma menina em luta e o cão que nunca deixaria o seu lado. A luz forte de neon da emergência projetava sombras duras sobre o rosto pálido de Sofia, enquanto a equipe médica trabalhava com máxima precisão para estabilizá-la. O Dr. Marcos Pérez mantinha-se concentrado, dando instruções claras sobre as doses de medicamentos e os exames diagnósticos, sem dar muita atenção a Roberto. Horas após a internação, os ataques cessaram, mas Sofia continuava inconsciente. Seu pequeno corpo estava cercado por uma assustadora rede de monitores. "Administramos 3 doses de antiepilépticos", explicou o Dr. Pérez, folheando os prontuários sem levantar os olhos. "As convulsões cessaram, mas ela não está despertando tão rápido quanto esperávamos. Precisamos fazer um EEG para avaliar a atividade cerebral e verificar se houve danos devido à longa duração da crise." Roberto permaneceu ao lado da filha, com uma mão próxima à dela, enquanto com a outra acariciava distraidamente a cabeça de Rocky. O pastor alemão manteve-se calmo e atento durante toda a situação, seu comportamento impecável, apesar da agitação ao redor. "Este não foi o primeiro ataque grave dela", disse Roberto. "O tempo de recuperação varia, mas normalmente ela apresenta alguma resposta após algumas horas." O Dr. Pérez não demonstrou reação enquanto fazia mais um registro no prontuário de Sofia. "Sr. Torres, convulsões prolongadas, ou seja, aquelas que duram mais de 30 minutos, podem causar danos neurológicos graves. O ataque da sua filha durou quase 45 minutos antes de conseguirmos interrompê-lo. Temos que considerar que este episódio pode ter consequências mais sérias do que os anteriores." Essa declaração direta abalou profundamente Roberto.
Ele olhou para Rocky, encontrando conforto na presença inabalável do cão. O Dr. Henderson acompanha a epilepsia dela desde os 3 anos. Quero que ele seja envolvido agora. O Dr. Henderson está em uma conferência, respondeu Pérez num tom indiferente. Já revisei os prontuários e estou plenamente capacitado para continuar o tratamento. Informou ainda que a enfermeira logo viria para levar Sofia ao EEG. E então deixou o quarto. Quando Pérez saiu, Roberto notou que a atenção de Rocky se desviou da criança para o médico. A linguagem corporal do cão mudou levemente, a mesma postura que ele assumia no treinamento ao perceber uma possível ameaça, não agressivo, mas extremamente focado. As horas seguintes passaram como uma sucessão de exames, conversas sussurradas nos corredores e o incessante apito dos monitores médicos. Apesar de todo o movimento, Rocky permaneceu como um guardião tranquilo ao lado de Sofia. Graças à sua autorização oficial como cão de serviço e à gentileza de uma enfermeira, que lhe trouxe água e improvisou uma pequena cama ao lado da menina. Perto da meia-noite, enquanto Roberto cochilava inquieto na poltrona, foi despertado pelo gemido suave de Rocky. O pastor alemão havia se levantado e olhava tenso para Sofia. Roberto rapidamente verificou os monitores. Nenhuma alteração. Então, olhou para o rosto de Sofia e percebeu que sua pele assumira um tom ainda mais pálido. "Enfermeira!" gritou em pânico, apertando repetidamente o botão de chamada. "Tem alguma coisa errada. Por favor, rápido!" A enfermeira noturna correu, checou os sinais vitais de Sofia e imediatamente chamou o médico de plantão. Em minutos, o quarto estava cheio de profissionais e Roberto foi afastado, com Rocky ao seu lado, enquanto os médicos davam instruções em voz alta. O som dos aparelhos se transformou numa cacofonia estridente. "Parada respiratória!" gritou alguém, e a equipe de reanimação iniciou imediatamente os procedimentos de salvamento. Roberto assistia, aterrorizado, enquanto inseriam um tubo de respiração na filha e a conectavam a um ventilador mecânico. Mais tarde, um médico que Roberto ainda não conhecia realizou um exame neurológico rápido em Sofia. Ele iluminou os olhos não responsivos dela e verificou seus reflexos. "Chamem o Dr. Pérez", ordenou a uma enfermeira. "Ele está responsável pelo caso e precisa ser informado." 20 longos e angustiantes minutos depois, Dr. Pérez apareceu, com a aparência de quem havia acabado de se trocar, apesar da hora tardia. Ele conversou discretamente com o médico de plantão sobre os resultados mais recentes e então se dirigiu a Roberto. "Senhor Torres, a condição da sua filha se deteriorou significativamente", explicou Pérez. "O EEG mostra apenas uma atividade cerebral mínima e ela agora depende de suporte ventilatório. Esses sinais, combinados com a falta de resposta a estímulos, indicam uma lesão neurológica grave." "O que exatamente está querendo me dizer?" perguntou Roberto, com a voz embargada de medo. "O ataque prolongado provavelmente causou danos cerebrais severos", explicou Pérez num tom clínico, enquanto se preparava para sair. "Continuaremos oferecendo cuidados e monitoramento, mas é preciso se preparar para a possibilidade de que ela não recupere funções neurológicas significativas." "Espere!" chamou Roberto, a voz tremendo de desespero. "Não há nada mais que possamos fazer? Nenhum especialista? Nenhum tratamento novo?" Pérez parou e suspirou, olhando o relógio. "Senhor Torres, sei como isso é difícil. Estamos fazendo tudo o que a medicina padrão permite, mas a gravidade do dano limita nossas opções. Transferi-la para um centro especializado provavelmente não mudaria a previsão. Neste estágio, talvez o mais compassivo seja focar na qualidade de vida e considerar cuidados paliativos." Roberto olhou para o médico, incrédulo, incapaz de aceitar que deveria se preparar para perder sua filha de 6 anos. "Ela tem só 6 anos", disse num fio de voz.
Não espera mesmo que eu simplesmente desista, não é? Não peço que desista da esperança, respondeu Pérez, agora levemente impaciente. Mas estou lhe dando uma avaliação médica realista, baseada em 30 anos de experiência. Sua filha sofreu uma lesão neurológica grave e, infelizmente, os recursos atuais são limitados. Durante a conversa, Rocky ficou cada vez mais inquieto, andando nervoso entre a cama de Sofia e a porta, soltando gemidos que Roberto conhecia bem de episódios anteriores. A reação de Rocky tirou Roberto de seu estado de choque e reacendeu sua determinação. Quero uma segunda opinião, disse resoluto. Quero que ela seja transferida para o Children's Memorial, sob os cuidados da Dra. Montgomery. Ela é especialista em epilepsia infantil complexa. O rosto de Pérez ficou sério. Sr. Torres, entendo sua angústia, mas essa solicitação não é viável. Primeiro, o Children's Memorial fica a quase 3 horas daqui, e Sofia não tem condições de suportar uma viagem longa. Segundo, os recursos avançados de lá dificilmente mudariam o prognóstico. Além disso, seu plano de saúde não cobre atendimento lá. O seguro agora pouco importa, respondeu Roberto com firmeza. Resolveremos isso depois. Sofia merece todas as chances de lutar. Mesmo que eu concordasse com a transferência, disse Pérez, com um tom condescendente, o comitê de ética provavelmente rejeitaria. As chances de melhora são mínimas, e não seria justo tirar recursos de outras crianças que realmente poderiam se beneficiar. Essas palavras, carregadas de desprezo, encheram Roberto de raiva. O senhor não conhece minha filha, rebateu, lutando para conter a emoção. Desde o acidente, ela superou cada obstáculo. Ela merece mais do que ser descartada após um único exame. Pérez olhou para o relógio, demonstrando abertamente sua impaciência. Vou solicitar outro EEG amanhã cedo, mas não espero resultados diferentes. Descanse, Sr. Torres. A enfermeira trará um leito improvisado. Depois que Pérez saiu, Roberto sentou-se novamente, devastado. Rocky aproximou-se e repousou a cabeça no joelho dele, oferecendo conforto. Ao olhar nos olhos compassivos do cão, a determinação de Roberto vacilou brevemente e ele começou a chorar, segurando a mão de Sofia enquanto acariciava o pelo de Rocky. Na manhã seguinte, o quadro de Sofia não havia melhorado. O segundo EEG confirmou a sombria previsão do Dr. Pérez. Atividade cerebral mínima, insuficiente para manter funções vitais básicas. Durante todo o dia, médicos e enfermeiros entraram no quarto, às vezes com olhares de compaixão mal disfarçados, ao encarar Roberto. Por volta do meio-dia, o oficial Lowry apareceu, trazendo roupas limpas para Roberto e ração para Rocky. Como treinador K9, Lowry encarou a situação com seriedade e colocou uma mão reconfortante no ombro de Roberto. Toda a equipe está torcendo por ela, disse simplesmente. O chefe Wilson quer saber como podemos ajudar. Arrecadação de fundos, transporte, qualquer coisa. Roberto contou ao oficial Lowry como o Dr. Pérez rejeitara a ideia de transferência e não considerava outras opções. Ao mencionar o nome de Pérez, notou um lampejo de reconhecimento no rosto de Lowry. Pérez, repetiu Lowry, pensativo. Alto, uns 60 anos, cabelos grisalhos. Sempre parece que está sentindo o cheiro de algo ruim? Roberto assentiu, surpreso com a precisão da descrição. Imaginei, disse Lowry em voz baixa. Tem uma coisa. Há cerca de 5 anos, Jacobo Marques, o homem do projeto para veteranos que andava de bicicleta, atacou Pérez aqui no estacionamento do hospital. Por isso, ficou preso por 18 meses na cidade. Diziam que Pérez havia negado o tratamento a uma criança do parque de trailers por problemas de seguro. A criança sofreu danos permanentes. Quando Jacobo soube disso, ficou completamente fora de si. Esses detalhes permaneciam como uma lembrança incômoda nos pensamentos de Roberto e lançavam uma nova luz sobre o comportamento indiferente de Pérez. Justo quando ele ia responder algo, a porta se abriu
e uma jovem neurologista entrou. Ela se apresentou como doutora Amara Singh e explicou que havia sido chamada, a pedido do hospital, para acompanhar o caso de Sofia. A doutora Singh revisou os exames médicos anteriores e realizou uma avaliação minuciosa, concentrando-se especialmente nas reações pupilares e em reflexos menores que, aparentemente, Pérez havia ignorado. Rocky observava tudo atentamente, mas permanecia mais calmo do que durante os exames realizados por Pérez, visivelmente mais relaxado. Senhor Torres, disse por fim a doutora Singh, recomendo novos exames, um EEG ampliado com protocolos de provocação e medições das respostas autônomas. O Dr. Pérez se concentrou apenas na atividade cerebral superficial, mas é importante avaliar as funções neurológicas mais profundas antes de estabelecermos um prognóstico definitivo. Pela primeira vez em um dia inteiro, uma pequena centelha de esperança surgiu em Roberto. O doutor Pérez vai autorizar esses exames? Perguntou ele apreensivo, pois Pérez parecia convencido de que qualquer tentativa adicional seria inútil. O rosto da doutora Singh permaneceu sereno, mas seus olhos demonstravam compaixão. Como neurologista consultora, tenho autonomia para solicitar esses exames. Já alinhei isso com o diretor clínico. As investigações duraram toda a tarde. Roberto permaneceu ao lado de Sofia, fortalecido pela inabalável presença de Rocky e pelo silencioso encorajamento da oficial Laurie. Ao anoitecer, a doutora Singh retornou. Seu semblante era sério, mas não sem esperança. Os resultados dos exames adicionais mostram algo notável, começou ela, mostrando diagramas em seu tablet para Roberto. A atividade cortical de Sofia é mínima, o que o Dr. Pérez já havia constatado. Mas identificamos que suas funções autônomas estão intactas e há algumas respostas subcorticais presentes. Isso indica que o dano pode não ser tão grave quanto inicialmente pensávamos. Pode tratar-se de um estado pós-ACL profundo, mas não necessariamente irreversível. O que isso significa para Sofia? Perguntou Roberto, ansioso, pendendo-se a cada palavra. Significa que devemos ser cautelosos com avaliações negativas precipitadas, explicou a doutora. Singh, pensativa. Recomendo que o tratamento de suporte continue e que consideremos a transferência para um centro especializado em neurologia pediátrica assim que ela estiver mais estável. O Dr. Montgomery, do Children's Memorial, seria ideal, pois tem muita experiência com casos complexos de epilepsia. Justo quando surgia um fio de esperança, a realidade lançava sua sombra. O doutor Pérez disse que ela não está estável o suficiente para ser transportada e que nosso seguro não cobriria o tratamento no Children's Memorial, disse Roberto, preocupado. A doutora Singh refletiu antes de responder. Quanto à estabilidade, acredito que com a devida equipe médica, o transporte pode ser seguro. Sobre o problema com o seguro, não sou a pessoa indicada para tratar disso, mas certamente seria útil conversar com a assistente social do hospital sobre as suas opções. A conversa foi abruptamente interrompida quando o Dr. Pérez entrou na sala, seu olhar se fechando ao ver a doutora Singh. Não fui informado sobre esses exames adicionais, disse ele asperamente, lançando um olhar aos dados no tablet dela. O diretor clínico autorizou esta consulta, respondeu calmamente a doutora Singh. Dada a pouca idade de Sofia e a complexidade de sua situação médica, era necessário obter uma segunda opinião neurológica. Pérez assentiu brevemente, visivelmente indiferente. São aspectos acadêmicos interessantes, mas não alteram a prognose fundamental. Senhor Torres, já conversei com o nosso comitê de ética sobre o caso de sua filha. Dada a gravidade de seu estado e as baixas chances de recuperação, recomendamos que o foco seja direcionado aos cuidados paliativos. A expressão cuidados paliativos, um eufemismo para desistir, atingiu Roberto como um golpe. De jeito nenhum.
disse ele com firmeza, enquanto lutava contra um turbilhão interno. A doutora Singh acabou de explicar que a lesão cerebral pode não ser tão grave quanto se pensava. A doutora Singh está se apoiando em dados irregulares, retrucou Pérez friamente. Tenho mais tempo de prática médica do que ela tem de formada. A dura verdade é que tratamentos agressivos apenas prolongariam o inevitável e aumentariam o sofrimento da paciente. A discussão foi interrompida subitamente pelo alarme estridente dos monitores de Sofia. Sua frequência cardíaca despencou, enquanto o alarme do respirador disparava. A doutora Singh correu até a cama de Sofia, pedindo medicamentos de emergência, enquanto o estado da menina piorava rapidamente. Ela está colapsando, gritou, iniciando manobras de reanimação e pedindo o carro de emergência. Os minutos seguintes foram um turbilhão frenético de tentativas de ressuscitação. Encostado à parede, Roberto segurava com força a coleira de Rocky, enquanto a equipe médica desesperada tentava reanimar o coração de Sofia. Por fim, a equipe recuou, com expressões graves. A doutora Singh virou-se solenemente para Roberto. Hora do óbito, 19h42, e registrou com traços firmes no prontuário de Sofia. Sinto muito, Sr. Torres. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas as lesões eram graves demais. Roberto permaneceu imóvel, incapaz de processar completamente as palavras, enquanto a doutora Singh examinava pela última vez as pupilas de Sofia, confirmando discretamente o diagnóstico de Pérez. Rocky, que durante todo o drama havia permanecido incomumente silencioso, soltou então um profundo e doloroso uivo. Um som que Roberto jamais ouvira dele, mas que expressava de maneira comovente a sua própria dor. Uma enfermeira se aproximou com delicadeza. "O senhor gostaria de passar mais um tempo com ela?" perguntou baixinho, começando a remover os equipamentos médicos. "Podemos retirar o tubo de respiração e prepará-la para a despedida." Roberto assentiu, silenciosamente observando sua filha, antes cheia de vida, transformar-se numa figura imóvel sob os lençóis hospitalares. Quando tudo estava pronto, ele se aproximou. Rocky o seguiu, em silêncio. Roberto segurou a mão de Sofia, ainda morna, mas estranhamente quieta, e a esmagadora realidade o atingiu com força total. Apesar de todos os seus esforços para protegê-la desde a morte de Mônica, Sofia já não estava mais ali. 3 dias após a perda trágica, as pessoas de Rivercrest reuniram-se no cemitério Greenhaven para prestar a última homenagem a Sofia Torres. O amanhecer era encoberto por nuvens densas, permitindo que apenas uma luz fraca filtrasse, um cenário apropriado para a multidão enlutada. Greenhaven, situado numa colina suavemente inclinada com vista para a cidade, era cercado por gramados bem cuidados e imponentes carvalhos que já haviam testemunhado muitas despedidas. Ao lado de um caixão branco como a neve, estava Roberto Torres, mal se reconhecendo no reflexo triste que via na superfície brilhante. Os dias após a morte de Sofia haviam sido um borrão, um turbilhão de formalidades, telefonemas, assinaturas e a organização do funeral. Tudo realizado com a eficiência entorpecida de quem vive um pesadelo. O agente funerário o guiou com compaixão e profissionalismo pelo doloroso processo de escolher o menor caixão, selecionar um túmulo próximo ao de sua falecida esposa Mônica e redigir um obituário que captasse a breve, mas luminosa vida de sua filha. O pastor Villegas, respeitado clérigo da igreja local, aproximou-se do púlpito ao lado do túmulo, com sua Bíblia gasta. Esse pastor idoso havia batizado Sofia quando bebê e também fora um consolo no funeral de Mônica. Agora, ele olhava para os quase 200 enlutados, muitos segurando pequenos bichos de pelúcia ou cataventos coloridos, uma carinhosa referência aos gostos de Sofia. Com uma oração silenciosa por consolo, ele iniciou a cerimônia. Amigos, vizinhos, família,
Começou o pastor Villegas, sua voz suave pairando sobre o silêncio. Hoje nos reunimos sob o peso de uma dor quase insuportável, a perda de uma vida jovem. Sofia Elizabeth Torres foi uma luz em nossa comunidade, corajosa, bondosa e cheia de alegria, embora seu tempo entre nós tenha sido breve demais. Enquanto o pastor pronunciava suas palavras comoventes, Roberto permaneceu imóvel, os olhos fixos no pequeno caixão branco, coberto por flores silvestres colhidas ao longo do caminho onde Rocky fora encontrado. Rocky, entretanto, não estava presente, pois conforme as normas do cemitério, animais não eram permitidos na cerimônia. Ele permanecia sob os cuidados da unidade canina policial, com o oficial Lowe, e demonstrava sinais evidentes de luto. Desde a morte de Sofia, não havia mais se alimentado. Quando o pastor Villegas chamou Roberto para frente, ele avançou com um peso visível, como quem caminha através de águas profundas, cada passo uma batalha consciente. Roberto cuidadosamente desdobrou uma folha de papel. Suas tentativas anteriores de colocar em palavras a essência de Sofia. Mas então ele a deixou de lado e decidiu falar do coração. Ele não se manifestou uma única vez em todas as fases do seu treinamento. Não importa o que perceba, ele está convencido de que é importante. O agente funerário, agora visivelmente sobrecarregado, interveio novamente. Senhor Torres, preciso insistir. Não podemos mais abrir o caixão após a preparação para o sepultamento. Isso viola as leis estaduais e os nossos princípios profissionais. Mas uma expressão decidida surgiu no rosto de Roberto. O mesmo olhar que ele teve quando os médicos sugeriram certa vez interromper o tratamento de Sofia por conta da epilepsia. Esta é minha filha, disse ele com voz firme, cada palavra pesada de determinação paterna. E mesmo que haja a menor chance, sua voz se calou. O pensamento era frágil demais para ser pronunciado. Subitamente, a doutora Amara Singh abriu caminho entre os atônitos enlutados. Ela havia chegado atrasada à cerimônia, mas agora avançava com determinação. Como neurologista consultora no caso de Sofia, recomendo uma reavaliação de seu estado, declarou com voz autoritária. Os últimos exames mostraram resultados incomuns que precisam ser mais bem esclarecidos. O agente funerário olhou de Roberto para Singh e, então, para Rocky, que continuava fixo no caixão. Nunca vi algo assim, murmurou, incrédulo. Então chamemos a polícia, respondeu Roberto, demonstrando um lampejo da sua costumeira determinação. Aliás, ela já está aqui, completou, apontando para a oficial Lowry e os outros policiais presentes que haviam comparecido para homenagear Rocky. O chefe Wilson se destacou da multidão. Diante da situação, considero justificável ordenar uma checagem médica de emergência, declarou com tranquila autoridade. Assumo total responsabilidade por essa decisão. Seguiu-se uma atividade frenética. O agente funerário recuou hesitante, enquanto a oficial Laurie imediatamente solicitava a presença de paramédicos. Jacobo Marques explicou à doutora Singh, em palavras claras e concisas, suas experiências como médico militar. E ela o ouviu atentamente, levando-o a sério. Enquanto isso, Rocky não se afastava do caixão, permanecendo firme, com uma pata sobre a tampa, como se quisesse deixar claro que continuava vigilante. Cuidadosamente, os agentes soltaram o fecho que, após a cerimônia, seria definitivamente selado. Quando levantaram a tampa, um silêncio tenso se abateu sobre os presentes. Sofia repousava serenamente sobre um cetim branco, vestida com seu vestido favorito, azul com bordados de borboletas, parecendo apenas dormir. Para a maioria, tudo parecia normal, mas Rocky mantinha-se firme em seu comportamento. Guiado por sua experiência médica, Jacobo se aproximou, colocou 2 dedos no pescoço de Sofia e concentrou-se com imperturbável calma. A multidão prendeu a respiração. Quando Jacobo ergueu finalmente a cabeça,
Havia surpresa em sua expressão. Ela tem pulso, disse ele, com tranquilidade, apesar da incrível notícia. Está fraco e lento, cerca de 10 a 12 batimentos por minuto, mas está lá, sem dúvida. A doutora Singh imediatamente se aproximou para confirmar a descoberta de Jacobo. Realizou sua própria avaliação e então retirou uma pequena lanterna do bolso, iluminando os olhos de Sofia. Há uma leve reação, mas ela existe, anunciou. O que estamos vendo aqui pode ser um estado catatônico profundo, não a morte real. Os joelhos de Roberto quase cederam sob o peso da emoção. Sua voz mal foi um sussurro. Ela está viva. Ele mal ousava acreditar naquela verdade. Mas e o hospital? E a certidão de óbito? Perguntou alguém perplexo. A catalepsia é extremamente rara, mas bem documentada, explicou a doutora Singh rapidamente, enquanto começava procedimentos básicos de suporte à vida. Os sinais vitais podem ser tão fracos que os testes usuais no hospital não os detectam. Sem uma avaliação específica, esse estado pode facilmente ser confundido com a morte. Enquanto isso, Rocky havia saltado do caixão e estava agora próximo a Sofia, seu comportamento altamente concentrado. Tudo o que havia demonstrado nos últimos minutos não era expressão de luto, mas um alerta preciso diante de sinais de vida tão sutis que escaparam tanto aos humanos quanto à tecnologia. Com as sirenes se aproximando, o chefe Wilson já falava com a central de operações, relatando a situação incomum e organizando um transporte aéreo para o Children's Memorial Hospital. A cena do funeral transformou-se em um centro de emergência médica. Os enlutados recuaram respeitosamente, mas permaneceram próximos, ansiosos por notícias sobre o estado de Sofia. No meio do caos, Jacobo Marques permaneceu firme ao lado de Sofia, o olhar concentrado, a calma resoluta de um socorrista experiente em meio a uma crise. Quando ergueu brevemente o olhar, encontrou o de Roberto, e naquele momento o vínculo familiar era inegável. A mesma determinação, a mesma recusa em aceitar o óbvio quando o coração dizia outra coisa. Você é o irmão da Mônica, disse Roberto baixinho, sua percepção rompendo o choque. Jacobo assentiu discretamente, voltando imediatamente sua atenção para Sofia. Podemos resolver isso depois. Agora ela precisa urgentemente de ajuda especializada. O estado catatônico pode ter protegido o cérebro dela da falta de oxigênio, mas ela precisa de especialistas agora. Quando os socorristas chegaram, começaram a transferir Sofia cuidadosamente para a ambulância. Rocky não se afastou dela, permanecendo inabalável e vigilante. Desta vez, ninguém tentou detê-lo. Ele vai com ela, afirmou Roberto com firmeza, e ninguém discordou. Quando a ambulância, com luzes piscando e sirenes uivando, desapareceu ao longe, os enlutados permaneceram silenciosos no morro, abalados pela dramática virada dos acontecimentos. O que havia começado como uma despedida eterna transformou-se em uma cena de esperança inesperada. A tristeza coletiva deu lugar a um otimismo cauteloso, desafiando tudo o que achavam saber sobre vida e morte. O pastor Williams foi o primeiro a romper o silêncio. Sua voz era baixa, reverente. Em todos os meus anos de ministério, murmurou, nunca testemunhei nada parecido. Hoje, não fomos apenas testemunhas de uma raridade médica, mas também de um laço profundo entre uma criança e seu protetor. Ele fez uma pausa e então sugeriu: vamos encerrar este encontro não com tristeza, mas com uma oração pela recuperação de Sofia. Os enlutados começaram a se reunir em círculo enquanto o chefe Wilson se aproximava de Jacobo Marques. Em seu rosto não havia severidade, apenas uma preocupação objetiva. Há um mandado de prisão contra você, disse com voz contida, mais como uma constatação do que uma acusação. Violação da liberdade condicional no caso Pérez. Jacobo assentiu calmamente, com olhar sereno. Eu sabia, mas não podia me manter afastado do funeral da minha sobrinha, respondeu simplesmente.
Wilson o observou por um momento e então falou tranquilamente. Pois parece que hoje perdi minhas algemas, comentou, com um traço de indulgência na voz. E suspeito que os papéis para sua prisão podem demorar a chegar. Talvez tempo suficiente para que um juiz reavalie sua situação. Seu olhar se perdeu ao longe, para as sirenes que já desapareciam. Você deveria ir ao hospital. Sua família precisa de você agora. Quando Wilson se afastou, Jacobo permaneceu imóvel no morro, com o olhar fixo na estrada por onde a ambulância havia sumido. Durante 15 anos, manteve-se afastado da família, anos de prisão, culpa e vazio interior. E agora era justamente a lealdade de um pastor alemão que lhe abria uma porta para a redenção, não apenas para Sofia, mas talvez também para ele. O comboio de veículos de emergência serpenteava pelas ruas estreitas de Rivercrest, as sirenes cortando o silêncio da tarde e atraindo os olhares dos moradores. Na ambulância da frente, os paramédicos lutavam intensamente pelos sinais vitais instáveis de Sofia Torres. Roberto ajoelhava-se ao lado da maca, segurando firme as mãos inertes da filha, enquanto com a outra acalmava Roque, que permanecia imóvel, com o olhar fixo no rosto de Sofia, atento e protetor. A pressão arterial está caindo de novo, gritou uma paramédica para a colega. Saturação de oxigênio em 83%. Em volta, os termos médicos pairavam como uma língua estrangeira, e Roberto se sentia impotente. A doutora Singh, que acompanhara do cemitério, continuava examinando atentamente as reações pupilares de Sofia. O estado dela está se agravando, disse Singh em voz baixa para Roberto. O estado catatônico pode ter protegido o cérebro no início, mas já se passaram quase 3 dias sem cuidados médicos adequados. Ela precisa urgentemente de uma UTI. O rádio da ambulância chiou com novas informações. O helicóptero de emergência estava fora de operação devido a uma falha técnica e o substituto só chegaria em 20 minutos. Mas Sofia não tinha esse tempo. O Children's Memorial enviou uma equipe especializada, chiou o rádio, mas a chegada está prevista para 35 minutos. O rosto da doutora Singh se contraiu. Ela precisa de suporte vital completo agora. O general de Rivercrest é nossa única opção realista. A mão de Roberto apertou com força o pelo de Roque. Não pra lá, disse ele rouco. Pérez foi quem a declarou morta sem fazer testes adequados. Senhor Torres, respondeu Singh com tranquila urgência. Eu realmente entendo sua resistência, mas a vida da sua filha está em jogo. Rivercrest é a única clínica próxima com o equipamento necessário para estabilizá-la. Não podemos perder tempo. A ambulância fez uma curva brusca na Hospital Drive e a sirene silenciou ao se aproximar da emergência. Uma equipe médica já aguardava, avisada pelo rádio sobre o caso incomum. Entre eles estava o Dr. Pérez, com seus cabelos prateados brilhando à luz, o rosto tão calmo e profissional como sempre. Quando as portas da ambulância se abriram e a maca foi retirada, Pérez avançou e, com natural autoridade, assumiu a liderança. Trauma 1, imediatamente. Monitoramento cardíaco completo. Preparem o kit de intubação. Ventilador pronto. Doutora Singh, preciso de um relatório detalhado. Roberto desceu do veículo, Roque colado ao seu lado. O cão estava tenso, um rosnado baixo vibrando em sua garganta conforme Pérez se aproximava. Antes que alguém pudesse reagir, Jacobo Marques chegou de moto seguindo a ambulância. Você deve se afastar deste caso imediatamente, disse Jacobo com dureza, controlando a raiva. Você já cometeu um erro grave com essa menina. Pérez lançou a Jacobo um olhar frio e avaliativo, mas então voltou-se para a equipe médica que levava Sofia pelas portas automáticas. Segurança, removam esse homem da área de atendimento, ordenou. E o cão também. Fora da minha emergência, agora. 2 seguranças se aproximaram,
mas hesitaram, claramente cientes da reputação de Jacobo e de sua presença marcante. Antes que a situação pudesse escalar, o chefe Wilson entrou na área, o distintivo visível. Dr. Pérez, disse Wilson com voz calma, diante das circunstâncias extraordinárias, exijo que a doutora Singh assuma a responsabilidade principal pelo tratamento de Sofia Torres, com apoio da equipe pediátrica do Children's Memorial. Os músculos da mandíbula de Pérez se contraíram. Chefe Wilson, esta é minha emergência. Respeito sua posição, mas decisões médicas cabem aos médicos, não à polícia. Na verdade, interrompeu uma nova voz, se houver indícios de conduta médica inadequada, a direção do hospital pode intervir e determinar outras medidas. Todos se voltaram quando a doutora Weir, chefe médica do hospital, atravessou as portas automáticas. Com seus óculos finos e olhar afiado sob os cabelos de aço, exalava a autoridade tranquila de quem tem 40 anos de experiência. Dr. Pérez, disse ela firme, o senhor dará à doutora Singh pleno acesso a todos os recursos necessários e depois irá imediatamente ao meu escritório, até que a equipe do Children's Memorial chegue. A responsabilidade pelo tratamento de Sofia é dela. O rosto de Pérez enrubesceu, a frustração evidente. Com todo respeito, doutora Weir, dirijo esta unidade há 15 anos. O que está ocorrendo aqui é movido pela emoção, não por fatos médicos. Os fatos, respondeu Weir com calma, estão em trauma 1, onde uma paciente com sinais vitais está sendo tratada, apesar da certidão de óbito assinada. Isso, por si só, exige intervenção da direção. Então se voltou para Roberto. Senhor Torres, por favor, aguarde na sala dos familiares. A doutora Singh o informará assim que houver novidades. Pérez se afastou em silêncio, tenso, enquanto a equipe levava Sofia para dentro. Roberto foi conduzido cuidadosamente a uma sala tranquila, perto da emergência, com Roque sempre ao seu lado, finalmente relaxando ao ver Sofia receber cuidados adequados. Jacobo hesitou no batente da porta, incerto se deveria entrar, se tinha sequer esse direito. Roberto olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo encarou-o de verdade. Você deveria ficar, disse baixinho. Jacobo assentiu quase imperceptivelmente e sentou-se de frente, as mãos calejadas entre os joelhos. O silêncio entre eles era pesado, cheio de anos de palavras não ditas e de um medo comum pela menina que ambos amavam. Foi Roberto quem finalmente rompeu o silêncio. Quando Sofia nasceu, disse suavemente, Mônica queria que você conhecesse sua sobrinha. Jacobo não levantou o olhar, manteve-o fixo no chão. Naquela época, eu não tinha condições de ver ninguém, muito menos um recém-nascido. Disse, enfim, com voz controlada. Quando voltei da última missão, eu não era mais eu mesmo. Não conseguia dormir, tinha flashbacks. A assistência me diagnosticou com TEPT. Me deram remédios, mas eles só pioraram tudo. Mônica não deveria ter visto o irmão dela desmoronar. Roberto ouviu atentamente, montando aos poucos as peças que Mônica um dia havia lhe insinuado. Então o episódio com Pérez não foi um surto repentino, disse suavemente. Jacobo apertou a mandíbula. Não foi. Eles recusaram-se a ajudar, disse o seguro dela. Não cobrem tratamento no River Est e a mandaram para o hospital do condado do outro lado da cidade. Eu interveni e disse que o garoto precisava de ajuda imediata. Pérez mandou-me expulsar pela segurança. Jacobo parou, o rosto pesado de arrependimento. Eu o acompanhei até o estacionamento. Perdi o controle. Quando me tiraram dele, eu já tinha quebrado o nariz dele e rachado 2 costelas. O garoto não recebeu ajuda a tempo. Agora ele tem danos pulmonares permanentes. Uma pneumonia bacteriana que foi diagnosticada tardiamente. Antes que Roberto pudesse dizer algo, a porta da sala de espera se abriu e a doutora Singh entrou. O rosto dela estava sério quando ela se sentou diante deles.
Sofia está em estado crítico, mas conseguimos estabilizá-la, começou ela. Ela está agora conectada a aparelhos de suporte à vida e estamos tratando as complicações metabólicas causadas pelo estado catatônico prolongado. Uma equipe especializada do Children's Memorial estará aqui em cerca de 15 minutos para transportá-la com segurança para tratamento adicional. Roberto se inclinou para a frente, a voz quase inaudível. Ela vai ficar bem? O olhar da doutora Singh suavizou, sua voz cheia de compaixão. Senhor Torres, preciso ser honesta com você. O estado catatônico protegeu parcialmente o cérebro de Sofia, mas ela sofreu danos significativos devido à falta de oxigênio. Só poderemos avaliar a extensão total quando os especialistas do Children's Memorial realizarem uma avaliação neurológica completa. Porém, devo dizer que há uma possibilidade real de ela ter sequelas graves e duradouras. Roberto sentiu as palavras atingindo-o como um golpe. Há poucos momentos, ele estava aliviado por Sofia estar viva. Um milagre. Agora, essa esperança tênue ameaçava desmoronar diante da dura realidade. Sua filha talvez sobrevivesse, mas não mais como a criança alegre e viva que ele conhecia. O que exatamente isso significa? Perguntou ele, a voz tensa pela emoção. A doutora Singh respondeu com cuidado. Significa que estabilizamos as funções vitais dela, mas as áreas do cérebro responsáveis por habilidades complexas, como falar, andar, lembrar e aprender, podem estar seriamente danificadas. Em casos como este, os pacientes frequentemente precisam de assistência vitalícia, mesmo para as tarefas mais simples. Enquanto Roberto assimilava essas palavras, Rocky, o fiel pastor alemão, emitiu um leve gemido e se aproximou, encostando-se suavemente nele, uma silenciosa demonstração de apoio, como sempre fazia. O tom da doutora Singh ficou ainda mais cauteloso. Também há questões legais e éticas sérias que precisamos abordar. A certidão de óbito incorreta, as decisões que levaram ao enterro prematuro, essas são violações graves dos padrões e procedimentos médicos. O rosto de Jacobo ficou tenso. Você está falando de negligência ou algo ainda mais grave? A doutora Singh não respondeu diretamente à acusação. A direção do hospital já iniciou uma investigação interna completa, respondeu com calma. Mas no momento, nossa prioridade é garantir o melhor cuidado possível para Sofia e organizar seu transporte seguro para o Children's Memorial. Nesse instante, a porta se abriu e uma enfermeira entrou. A equipe de transporte pediátrico chegou, anunciou ela. Estamos preparando a transferência da paciente. Os minutos seguintes passaram em um turbilhão de atividade. Sofia foi cuidadosamente colocada em uma maca especialmente equipada com tecnologia de monitoramento avançada. A equipe do Children's Memorial conferiu junto com a doutora Singh os medicamentos e as configurações do ventilador mecânico, enquanto os documentos para a transferência de emergência eram finalizados. No meio de toda essa movimentação, Rocky permaneceu calmo ao lado de Roberto, vigilante e silencioso, apenas virando a cabeça ocasionalmente em direção à sala onde Sofia estava. Quando finalmente chegou a hora de levar Sofia até o helicóptero, uma enfermeira de transporte, amigável porém firme, se aproximou de Roberto e explicou de forma tranquila e eficiente o procedimento. Sinto muito, mas animais não são permitidos a bordo de transporte aéreo médico, disse ela suavemente, lançando um olhar para Rocky. Isso é uma regra rígida de segurança. Roberto olhou para o pastor alemão, o único que tinha percebido que Sofia ainda estava viva, quando todos os outros já haviam desistido dela. A ideia de deixá-lo para trás parecia completamente errada. Ele é um cão treinado K9 e certificado como cão de alarme médico, respondeu Roberto, a voz tremendo de emoção. Ele é o motivo pelo qual minha filha ainda está aqui. Ele viu o que ninguém mais viu.
Eu entendo, Sr. Torres, respondeu a enfermeira com sincera compaixão. Mas mesmo cães assistentes não podem viajar conosco. O espaço no helicóptero é extremamente limitado e qualquer peso extra pode comprometer a segurança e o equilíbrio durante o voo. Não podemos abrir exceções. Nesse momento, o chefe Wilson se adiantou. Ele estava cuidando da logística com a direção do hospital. Posso organizar uma viatura policial para levar você e Rocky até o Children's Memorial, ofereceu ele. Vocês ficarão logo atrás do helicóptero, a menos de meia hora de distância. Enquanto a equipe médica se preparava para levar Sofia até o heliporto, Rocky de repente se soltou do abraço de Roberto e soltou um ganido agudo e assustado. Roberto reconheceu imediatamente o som. Era o sinal de alerta que Rocky sempre dava antes de Sofia sofrer uma convulsão grave. Esperem! Gritou Roberto, fazendo a equipe parar imediatamente. Rocky está dando o alarme. Algo está errado, disse a doutora. Singh, correndo de volta para Sofia e verificando os monitores e os sinais vitais. A saturação de oxigênio dela está caindo, disse ela, a voz calma, agora cheia de preocupação. Precisamos ajustar as configurações do ventilador antes de transportá-la. Os especialistas pediátricos reagiram imediatamente, ajustando os equipamentos com destreza e administrando medicamentos pela infusão de Sofia. Rocky permaneceu atento e vigilante. Só relaxou quando os monitores voltaram a mostrar valores estáveis. Seu cachorro talvez tenha acabado de salvar sua vida, comentou o médico do Children's Memorial, visivelmente impressionado. Isso é realmente extraordinário. Enquanto a equipe se preparava novamente para levar Sofia ao helicóptero, o peso da situação caiu sobre os ombros de Roberto como chumbo. Sua filha havia sido declarada morta erroneamente, enterrada em um caixão enquanto ainda estava viva. E mesmo tendo sido encontrada no último momento, os danos causados poderiam ter consequências para a vida toda. O que antes parecia um milagre, agora estava ofuscado pela tristeza do que foi perdido. Um desfecho que talvez pudesse ter sido evitado com o atendimento médico correto. Quando a maca foi direcionada para o helicóptero, Roberto sentiu Jacobo colocar uma mão em seu ombro. Um gesto silencioso de solidariedade. Um reconhecimento silencioso da dor que ambos sentiam e do caminho incerto que tinham pela frente. No Children's Memorial Hospital, a unidade de terapia intensiva pediátrica tinha uma atmosfera calma e concentrada, mesmo nos casos mais críticos. Já haviam se passado 3 dias desde o resgate dramático de Sofia e o transporte de emergência. Roberto não havia deixado o lado dela, dormindo numa cadeira desconfortável do hospital e só se alimentando quando os atenciosos enfermeiros o lembravam de cuidar de si mesmo. Rocky tinha sido permitido no hospital numa rara exceção, por causa de seu papel crucial no resgate de Sofia e por sua sensibilidade contínua às mudanças no estado dela, até mesmo antes das máquinas perceberem. A doutora Elisa Montgomery, chefe do Departamento de Neurologia Pediátrica, exatamente a especialista que eles tinham planejado consultar antes da emergência, havia assumido total responsabilidade pelo caso. Nos seus 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos prematuramente e olhos calorosos por trás de óculos modernos, a doutora Montgomery unia um brilhantismo técnico a uma humanidade genuína, o tipo de médica que fica na memória. Sr. Torres, disse ela suavemente ao se sentar ao lado de Roberto durante a visita matinal. Gostaria de discutir com você os resultados completos dos exames neurológicos de Sofia. Fizemos uma série de testes detalhados, incluindo monitoramento avançado de EEG e análises funcionais de respostas. Roberto sentiu o peito apertar, preparado para o pior, para a confirmação do prognóstico sombrio que a doutora Singh havia mencionado.
Jacobo Marques, que apesar das dúvidas ainda permanecia próximo às autoridades, ficou parado na porta após o convite de Roberto. O caso de Sofia é muito incomum, continuou a doutora Montgomery, abrindo uma pasta cheia de resultados. O estado catatônico que ela experimentou é extremamente raro em crianças. Após analisar cuidadosamente o histórico médico dela, acredito que essa condição está mais relacionada à epilepsia pré-existente do que a uma convulsão isolada, como pensávamos inicialmente. Ela folheou várias páginas repletas de dados complexos e prosseguiu. O que realmente nos surpreendeu foi o padrão da atividade cerebral dela. Embora haja claramente danos causados pela falta de oxigênio, algumas áreas funcionam muito melhor do que esperávamos, especialmente as regiões responsáveis pela consciência, percepção sensorial e processamento emocional ainda mostram atividade notável. Roberto se inclinou para a frente, mal conseguindo acreditar, quase ousando ter esperança. O que isso significa concretamente para a recuperação dela? A doutora Montgomery escolheu suas palavras com cuidado. Significa que as chances de recuperação de Sofia são bem melhores do que inicialmente pensamos. Já observamos os primeiros sinais de reação. Movimentos muito sutis quando ela ouve vozes familiares, especialmente a sua. Ela também parece responder quando Rocky está por perto. Ela ainda não recuperou completamente a consciência, mas esses são desenvolvimentos muito encorajadores. Pela primeira vez, depois de uma eternidade, algo diferente de medo mexeu no peito de Roberto. Algo que parecia esperança. Ou seja, ela poderia acordar, voltar para nós. O Dr. Montgomery manteve a postura profissional, mas sua voz era suave. A recuperação após um trauma neurológico como este nunca é fácil, Sr. Torres. Sofia enfrentará grandes desafios, provavelmente relacionados a movimentos, fala ou raciocínio claro. Isso exigirá tempo e terapia direcionada, mas sim, acredito que ela tem uma real chance de melhora significativa. A juventude dela é um ponto a favor, e o cérebro infantil tem uma capacidade incrível de se adaptar e se curar. Enquanto começava a esboçar possíveis planos de reabilitação e explicar os próximos passos do tratamento, Jacobo, que ainda estava na porta, deslocou um pouco seu peso para fora. Algo do lado de fora chamou sua atenção. Através da janela estreita, ele viu um homem de terno conversando com o administrador do hospital. O homem olhava repetidamente para o quarto de Sofia. Seu comportamento parecia rígido, excessivamente formal, como se segurasse sua pasta de couro como um escudo. Uma visão que disparou o alarme interno de Jacobo. Com licença, disse ele educadamente, dirigindo-se ao Dr. Montgomery. Lá fora parece que alguém tem interesse especial nesse quarto. Pode ser um problema de segurança? O Dr. Montgomery acompanhou seu olhar e seu rosto se tensionou levemente. Não é um segurança. É Gerald Whitman, o diretor jurídico do hospital. Ela se voltou novamente para Roberto. Sr. Torres, preciso informar que o Rivercrest General já entrou em contato com nossa equipe. Eles solicitaram acesso aos diagnósticos e registros de tratamento da Sofia. A esperança tênue de Roberto se transformou imediatamente em frustração. Querem se eximir da responsabilidade pelos erros do Dr. Pérez. Segundo a lei, eles podem solicitar informações sobre pacientes que foram tratados aí anteriormente, explicou o Dr. Montgomery com cautela. Mas como pai e tutor legal de Sofia, você tem voz significativa sobre o que pode ser divulgado e para qual finalidade. Antes que Roberto pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma ligação de um número desconhecido. Ele se desculpou baixinho, lançou um olhar rápido para o advogado do lado de fora e saiu para atender. Sr. Torres, aqui é Amanda Reeves, do Rivercrest Chronicle, disse uma voz feminina firme ao telefone. Estou ligando por causa da situação médica da sua filha.
Temos indícios de possível negligência médica no Rivercrest General e gostaríamos muito de ouvir sua versão. Como você conseguiu meu número? Roberto interrompeu surpreso e tenso. E como sabem da minha filha? Recebemos informações de fontes internas no hospital, respondeu Reeves com um tom profissional, mas compreensivo. Senhor Torres, essa história vai vazar de qualquer jeito. Já há acusações anteriores contra o Dr. Pérez, indicando um padrão de negligência, especialmente em casos complicados ou pacientes com seguro problemático. Roberto encerrou a chamada abruptamente, a cabeça girando de preocupação. Ao voltar para o quarto, viu Jacobo e o Dr. Montgomery em uma discussão séria, com rostos marcados pela tensão. O advogado do hospital quer falar com você, disse Jacobo. Eu aconselhei que marcasse uma reunião oficial em vez de ficar à espreita no corredor. O Dr. Montgomery fechou cuidadosamente o prontuário de Sofia. Senhor Torres, você deve saber que recebemos pedidos de vários veículos de mídia sobre o caso de Sofia. Nosso dever de sigilo impede que falemos sem sua autorização. Mas prepare-se para a atenção pública. A história já está circulando. Roberto assentiu lentamente e mencionou a ligação da repórter do Chronicle. Como isso pode acontecer? Quem vaza informações tão sensíveis? A expressão de Jacobo endureceu. Deve ser alguém com motivação, alguém que conhece Pérez e quer que ele seja descoberto. Como se o assunto o chamasse, um administrador entrou com um olhar de pesar. Dr. Montgomery, há um problema urgente na sala de conferências. Representantes do Rivercrest General exigem uma reunião imediata com seu departamento jurídico. Relutante, o Dr. Montgomery se levantou. Senhor Torres, volto assim que possível. Por enquanto, avisei a equipe para permitir só familiares. Qualquer um que se passar por jornalista será barrado. Enquanto ela saía, Roberto se sentou novamente ao lado da cama de Sofia, exausto diante das complicações crescentes. Rocky, que estava quieto em um canto, veio até ele e repousou a cabeça suavemente em seu joelho, um conforto silencioso. Isso aqui está virando um circo, murmurou Roberto para Jacobo. O que Sofia precisa é de calma e estabilidade, não de uma enxurrada de mídia e batalhas judiciais. Jacobo ficou em silêncio por um momento, visivelmente preocupado. Depois disse com um tom sério: tem algo que você precisa saber. Ele se levantou, fechou a porta completamente e voltou a se aproximar de Roberto. Quando fui preso por causa do ataque ao Pérez, uma enfermeira chamada Caroline Mills procurou meu advogado. Ela estava disposta a testemunhar que Pérez era negligente, especialmente com pacientes com doenças complexas ou seguro ruim. Ela apresentou relatórios e registros de casos que tiveram desfechos ruins. A postura de Roberto mudou imediatamente, sua atenção agora totalmente em Jacobo. E o que aconteceu com o depoimento dela? Nada, respondeu Jacobo amargamente. 2 dias antes da audiência, ela retirou a oferta de testemunhar e aceitou um emprego em um hospital no Oregon. Meu advogado tentou convocá-la, mas a audiência foi antecipada e ficamos sem tempo. O rosto de Jacobo se contraiu, frustrado por algo antigo. Até hoje, acredito que Pérez ou a administração do hospital a pressionaram para sair. Você acha que alguém do Rivercrest conhece essa história antiga? Alguém que agora está deixando detalhes vazarem para revelar a verdade? Roberto assentiu lentamente, começando a entender as possíveis conexões. Desde então, a direção do hospital mudou. É possível que alguém tenha encontrado os relatórios antigos da Mills, ou que Pérez tenha cometido novos erros que foram encobertos. De qualquer forma, o caso de Sofia parece ser o estopim para trazer uma verdade maior à tona. A conversa foi interrompida por uma batida suave. Uma jovem enfermeira entrou, verificou os sinais vitais de Sofia e lançou um breve olhar para Roberto. A doutora Montgomery ainda está na reunião com a administração. Voltará o mais rápido possível. Além disso, ela hesitou por um instante.
Há um policial esperando na área de visitantes. Ele quer falar com o Sr. Marques sobre uma possível violação das condições da liberdade condicional. A expressão de Jacobo permaneceu impenetrável, mas a tensão repentina em seus ombros denunciava sua inquietação interna. Eu cuido disso, disse ele a Roberto com voz calma, mas um tom resignado de clareza, como se esperasse por esse momento desde o funeral. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer algo, Rocky levantou abruptamente a cabeça, as orelhas em pé, o olhar fixo em Sofia. Ele se levantou, aproximou-se da cama e começou a chorar baixinho. Um claro sinal de um ataque iminente que ambos conheciam muito bem. "Chame a doutora Montgomery imediatamente", gritou Roberto para a enfermeira. "Rocky está alertando, algo está errado." A enfermeira correu até a porta, mas parou subitamente ao ouvir um gemido quase inaudível vindo do leito, tão fraco que quase se perdia no zumbido constante dos aparelhos. Roberto se virou rapidamente, olhando fixamente para a filha. As pálpebras dela tremiam. Os dedos se moviam levemente sob o cobertor. "Sofia", ele sussurrou, a voz trêmula entre esperança e medo. "Querida, você me ouve?" Lentamente, Sofia abriu os olhos. No começo, estavam vazios, sem foco, mas então, gradualmente, encontraram o olhar de Roberto. Um lampejo de reconhecimento apareceu no rosto dela. Ainda não uma consciência clara, mas, sem dúvida, um sinal de vida. Seus lábios se moveram, formando o nome Rocky. No instante seguinte, a sala se encheu de agitação. A enfermeira chamou reforços enquanto Roberto se inclinava, pasmo. Rocky, agora cheio de energia, latiu suavemente e fez pequenos movimentos de alegria, ainda alerta, mas cheio de esperança contida. Jacobo deu um passo para trás, afastando suas próprias preocupações para dar espaço aos profissionais de saúde que rapidamente entraram no quarto. A doutora Montgomery voltou logo depois, ofegante, depois de se desvencilhar rapidamente da reunião. Sem hesitar, iniciou um exame neurológico detalhado, falando com Sofia suavemente enquanto testava seus reflexos e respostas. Quando terminou, seu rosto refletiu uma mistura de calma profissional e emoção sincera. "Esse é um progresso notável", disse ela a Roberto, a voz oscilando entre precisão técnica e genuína surpresa. Sofia demonstra movimentos direcionados e uma forma de reconhecimento. Ela ainda não está completamente consciente, como definiríamos clinicamente, mas reage muito mais do que esperávamos para este momento. "O que mudou?", perguntou Roberto baixinho, cauteloso, esperançoso, enquanto sentia os dedos fracos de Sofia se enrolarem na sua mão. "Por que agora?" O Dr. Montgomery lançou um olhar para Rocky, que agora estava claramente mais relaxado, porém vigilante ao lado da cama. "Do ponto de vista médico, não posso explicar com exatidão. A forma como o cérebro se recupera é muitas vezes imprevisível, especialmente em casos tão raros quanto o da Sofia. Mas ao longo dos anos, aprendi que nem tudo que acontece pode ser explicado pela ciência. Vínculos emocionais, vozes familiares, cheiros, proximidade, tudo isso pode provocar impulsos profundos no cérebro. Enquanto a equipe continuava os exames, Jacobo saiu discretamente para o corredor para enfrentar sua própria situação legal. Lá encontrou o policial Miller, um membro jovem e calmo da polícia de Rivercrest. "O chefe Wilson me enviou", disse Miller em voz baixa. "Ele quer que saiba que a juíza Gardner analisou seu caso e, dadas as circunstâncias especiais, ordenou a suspensão temporária do mandado de prisão por violação da condicional, até que novas provas sejam avaliadas, em especial suas ações durante o funeral." Jacobus Mine permaneceu exteriormente calmo, mas a tensão nos ombros era visível e lentamente foi se dissipando. Gravações de diferentes fontes mostram seu comportamento no local, medicamente justificado, que acabou levando ao salvamento de uma criança. Miller fez uma breve pausa e então
Terminou a frase com um leve sorriso, como quem contempla a vida. Ele hesitou por um momento, depois acrescentou: o chefe queria que eu lhes dissesse que as engrenagens da justiça giram devagar, mas às vezes giram na direção certa. Com essas palavras, Miller os deixou para trás e Jacobot voltou para o quarto, cuja atmosfera havia mudado perceptivelmente. O peso das questões jurídicas e burocráticas foi ofuscado por algo mais profundo. O simples e maravilhoso momento em que Sofia voltou a si. Roberto estava ao lado dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto falava baixinho com a filha. Contava como Rocky, no funeral, havia sido o estopim, como sua coragem tornou o impossível possível. Os olhos de Sofia o seguiam, cansados, mas vivos. Um silencioso sinal de que ela estava voltando para eles, pouco a pouco. Ele sabia, Sofia, murmurou Roberto com a voz emocionada, enquanto todos os outros achavam que você estava perdida. Rocky sentiu que você ainda estava conosco. Ele se recusou a sair do seu lado. Os dedos de Sofia tremiam levemente. Seus olhos vagavam lentamente do pai para o pastor alemão, que a observava com atenção firme. Seus lábios formaram, silenciosos mas claros, as palavras: bom garoto. No meio da agitação da equipe médica, que anotava os sinais vitais e as reações neurológicas, enquanto perguntas jurídicas sem resposta pairavam pelos corredores e jornalistas buscavam histórias extraordinárias no saguão do hospital, uma verdade se destacou claramente. A profunda conexão entre essa jovem e seu protetor animal superou teorias médicas, procedimentos padronizados e até mesmo o que muitos consideram o limite definitivo entre vida e morte. Enquanto as estações mudavam ao longo da recuperação de Sofia Torres, as flores da primavera cedendo ao calor do verão, e este finalmente dando lugar às cores vibrantes do outono nas montanhas Apalaches, o caminho não foi rápido nem fácil. Foi marcado por desafios e etapas que testaram a força de todos os envolvidos. No meio de todas essas mudanças, Rocky permaneceu uma constante confiável. Sua vigilância tornou-se parte fundamental dos cuidados médicos de Sofia. 6 meses após o ocorrido, que os moradores de Rivercrest chamavam de Milagre de Greenhaven, Sofia estava sentada na varanda dos fundos da casa, bem agasalhada contra o frio de novembro, concentrada em sua terapia da fala. Seus progressos superaram as expectativas iniciais, embora ainda apresentasse dificuldades com a motricidade fina e tarefas linguísticas mais complexas. Contudo, suas capacidades cognitivas estavam em grande parte recuperadas, algo que o Dr. Montgomery atribuía a uma combinação excepcional de fatores protetores. "Ótimo trabalho, Sofia!", exclamou Melissa, a terapeuta da fala que fazia visitas domiciliares 3 vezes por semana, animada. "Vamos tentar a frase mais uma vez." "Rocky me salvou", disse Sofia devagar e com clareza, enfatizando cada palavra. Um esforço visível, mas cada vez mais compreensível. Rocky, que estava deitado ao lado da cadeira de rodas usando seu colete de serviço, levantou a cabeça ao ouvir seu nome, focando toda sua atenção em Sofia. O cão havia se integrado perfeitamente à sua dupla função. Ocasionalmente auxiliava a polícia de Rivercrest, mas acima de tudo era o cão assistente médico de Sofia. Esse modelo se mostrou exemplar. O chefe de polícia Wilson o apresentou a outras delegacias do estado como um uso inovador do cão de serviço. Dentro da casa, Roberto Torres, Jacobo Marques e Silvia Villegas, do Grupo de Proteção Animal, estavam sentados à mesa da cozinha, examinando diversos documentos espalhados à sua frente. As evoluções jurídicas e médicas após a experiência de Sofia haviam avançado significativamente e culminaram naquele dia em uma grande conquista. O acordo judicial, previamente explicado pelo advogado da família,
Continha uma cláusula de confidencialidade sobre os termos exatos, mas garantia a cobertura total dos custos médicos, terapêuticos e educacionais de Sofia até o ensino superior. Além disso, o Hospital Geral de Rivercrest comprometeu-se a melhorar significativamente os protocolos para o atendimento de pacientes com doenças neurológicas complexas. A disposição do hospital para um acordo foi claramente motivada pela rigorosa investigação desencadeada pelo caso de Sofia. O Dr. Paris foi afastado após uma revisão que revelou um padrão de diagnósticos precipitados e atendimento insuficiente em casos complexos. Caroline Mills, uma enfermeira que anos atrás havia tentado alertar sobre essas falhas, deu um depoimento crucial desde seu novo emprego em Oregon, finalmente vendo as mudanças pelas quais lutara se concretizarem. Enquanto Sylvia organizava uma pilha de documentos jurídicos, comentou que a fundação estava quase pronta. Assim que obtivermos o status de organização sem fins lucrativos, a Sophia's Angels começará oficialmente seu trabalho. Já temos compromissos de 3 hospitais regionais para nosso programa de treinamento de cães assistentes médicos. A ideia da fundação surgiu a Roberto durante as longas noites ao lado do leito da filha no hospital. A organização, nomeada em homenagem a Sophia's Angels, tem como objetivo treinar cães resgatados para se tornarem acompanhantes médicos de crianças com doenças neurológicas, enquanto capacita profissionais de saúde a integrar esses animais nos planos de tratamento. O dinheiro do acordo forneceu o capital inicial necessário e outras empresas farmacêuticas prometeram apoio em busca de publicidade positiva. No entanto, as reformas no centro de treinamento do abrigo animal avançavam mais rápido do que o esperado, completou Sylvia. Devemos estar prontos para iniciar o programa piloto em fevereiro, com o primeiro grupo de cães e suas famílias. Jacobo assentiu, anotando detalhes em seu tablet. Após um período de incertezas legais, o juiz Gartner o absolveu das acusações relativas às suas condições de liberdade condicional e reconheceu seus méritos excepcionais no serviço público, bem como suas ações corajosas. Agora, Jacobo trabalhava como gerente operacional da fundação e havia encontrado uma nova missão que unia sua experiência médica com seu talento crescente para desenvolvimento de programas e trabalho comunitário. Hoje de manhã, o chefe Wilson me ligou, acrescentou Sylvia. Ele revisou os documentos para aprovar o novo cronograma de trabalho do Rocky. 20 horas por mês, principalmente para atividades públicas e eventos especiais, em vez de uma obrigação semanal. Essa mudança o deixa disponível para a fase de demonstração do nosso programa de treinamento. A conversa foi interrompida quando a porta dos fundos se abriu e Sofia entrou, sentada na cadeira de rodas empurrada por Melissa. Rocky os seguia atento e calmo. Hoje foi um sucesso total, disse Melissa enquanto organizava seus papéis. A fala de Sofia está mais clara e suas frases mais complexas. Estamos vendo mudanças neuroplásticas evidentes, exatamente como o Dr. Montgomery previu, considerando a idade dela e as terapias específicas que está fazendo. Depois que Melissa saiu, a família se reuniu na sala, um espaço adaptado para a recuperação de Sofia. A atmosfera combinava funcionalidade médica e aconchego familiar, com equipamentos discretamente integrados entre objetos pessoais. Fotos de família e planos terapêuticos estavam pendurados perto das obras de arte de Sofia, ao lado do armário sob medida, onde o equipamento especial de Rocky era guardado com organização. Tenho algo para você, disse Roberto, tirando uma pequena caixa da escrivaninha. Ela havia chegado naquela manhã. Com a coordenação melhorada pela terapia ocupacional, Sofia abriu o pacote e encontrou uma medalha personalizada em uma fita azul, gravada com o emblema da Cota e a inscrição Serviço Excepcional
além do dever. O governador vai entregá-la oficialmente na cerimônia do próximo mês, explicou Roberto. Mas essa réplica é para você guardar. Um sorriso leve e fácil passou pelo rosto de Sofia, um contraste evidente com as expressões tensas dos primeiros dias de sua recuperação. Rock merece, disse ela devagar. Ele nunca desistiu. A profundidade da experiência compartilhada entre eles ficou implícita, sentida intensamente por todos. A conexão deles ultrapassava o comum, uma mistura de lealdade e amor humano e animal, mostrando que segundas chances na vida, muitas vezes, aparecem de forma inesperada. À noite, depois de garantir que Sofia dormia pacificamente e Rock vigiava fielmente seu leito, Roberto e Jacobo saíram para a varanda para observar o céu limpo de novembro e as estrelas que começavam a surgir. Mônica teria ficado orgulhosa, sussurrou Roberto, rompendo o silêncio, orgulhoso da força de Sofia. Do que você está mais orgulhoso? Do que ela fez ou da fundação? Perguntou Jacobo com voz baixa, carregada de sentimentos reprimidos há anos. Ela sempre viu o melhor em todos, até em mim, quando eu mesmo não conseguia, disse Roberto. Sofia herdou esse talento, a habilidade de reconhecer valor nas coisas que os outros ignoram ou abandonam. Ele não falava só do Rock, mas também do crescimento de Jacobo, do cunhado improvável ao membro indispensável da família e da própria transformação de um viúvo enlutado a um defensor determinado de uma comunidade que os apoiou de maneira surpreendente. Na manhã seguinte, a primeira neve da temporada cobriu Rivercrest com um manto branco impecável. Curiosa pela paisagem invernal, Sofia foi agasalhada para um breve passeio no jardim, acompanhada por Rock. Ela pulava de alegria pela neve fresca enquanto o dirigia da cadeira de rodas. "Olha, papai!" ela gritou, apontando para as pegadas do Rock na neve. "Ele está fazendo um coração!" Roberto observava, enquanto o pastor alemão terminava sua volta. De fato, formava-se um desenho em forma de coração ao redor da cadeira de rodas da Sofia. A casualidade daquele momento não diminuía seu significado simbólico. Quando Rock voltou para junto de Sofia e encostou seu pelo quente e fiel na cadeira dela, Roberto capturou a cena com sua câmera. Essa imagem comovente logo estaria na página inicial do site da Fundação Sophia's Angels, como símbolo da mensagem central. Uma menina que já havia sido dada como perdida, um cachorro que fora abandonado e a conexão extraordinária que o salvou. A história do vínculo entre eles se estenderia muito além de Rivercrest, inspirando iniciativas semelhantes em todo o país e, mais tarde, no mundo inteiro. Mas o aspecto mais emocionante dessa história não eram avanços médicos nem atos heróicos, e sim uma simples e profunda verdade. Rocky havia percebido aquilo que passava despercebido para as pessoas, que às vezes o menor batimento cardíaco é suficiente para despertar o maior amor. Em uma época em que a sabedoria dos mais velhos e os instintos aprimorados ao longo da vida são frequentemente ignorados, a história de Sofia nos lembra com força do que realmente importa. Muitas das mais profundas lições não vêm da tecnologia moderna ou de diplomas acadêmicos. Rocky, um ser que muitos desprezariam, reconheceu o que até mesmo os profissionais mais experientes não viam. Assim como esse fiel pastor alemão nunca abandonou Sofia, somos lembrados a valorizar os laços silenciosos que nos sustentam nos momentos mais difíceis. Ao longo da vida, compreendemos cada vez mais o verdadeiro valor da lealdade e da perseverança. Lições que as gerações mais jovens ainda precisam aprender. O amor nem sempre se manifesta da forma que esperamos. Nem sempre fala uma língua que entendemos imediatamente. Às vezes, ele vem em 4 patas, encarnado em pura e inabalável dedicação. E outras vezes, aparece em segundas chances que ninguém mais esperava. A história de Sofia revela uma verdade poderosa.
Mesmo quando o mundo se afasta e a ciência alcança seus limites, milagres podem acontecer se não desistirmos. Sim, até o menor batimento cardíaco é suficiente para acender a mais profunda forma de amor. Espero que a história de hoje tenha inspirado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem outras histórias como essa. Cliquem no botão de curtir e compartilhem seus pensamentos nos comentários.